A era de 16 bits, o momento onde a guerra de consoles não se resolvia com teraflops ou contagem de polígonos ou Ubisoft EA, mas sim com uma arte e pura engenharia criativa. Quem viveu a década de 90 lembra, de um lado o Mega Drive com seu processamento rápido e do outro lado o Super Nintendo com um console que, apesar de ter um processador que parecia uma calculadora perto do concorrente, tinha um trunfo na manga, uma paleta de cores absurda e um chip de som que parecia uma orquestra. Mas o que tornava o Super Nintendo lendário não era o hardware base, era a capacidade dos desenvolvedores de fazerem milagres. Quando o console não aguentava, eles enfiavam um chip extra dentro do cartucho e que se lasque. Seja o Mode 7 para simular 3D, o Super FX para os polígonos ou até mesmo o SDD1 para compressão. E qual foi o resultado disso? Jogos que são visualmente estonteantes, impressionantes até hoje, envelheceram muito bem. Diferente do início do 3D do PS1 que envelheceu mal, hoje em dia até que dá pra aguentar, o PS1 ainda tem aquele charme. Mas, falando do Super Nintendo, a pixel art era de alto nível e ainda é eterna. Hoje eu separei 10 jogos mais bonitos do Super Nintendo, aqueles títulos que fizeram a gente duvidar que estava rodando numa caixinha cinza ligada na TV de tubo. E antes da gente começar essa dissecação técnica, já sabe a regra da casa, esmague esse like para fortalecer o canal e se inscreve se você curte esse conteúdo de games com aquela análise que mostra como tudo rodava por detrás dos panos. Eu sou o Schooler e se você já preparou o emulador, então bora para essa lista. Você é um piloto da nave D-117B Exley. O sistema solar Iris foi invadido por uma armada alienígena conhecida como a Armada da Aniquilação. Eles destruíram as linhas de defesa da Terra e você é o último recurso enviado para contra-atacar e recuperar as armas roubadas. A gameplay aqui é basicamente um shooter de navinha que alterna entre as fases verticais e horizontais. A mecânica única aqui é o sistema de armas, que você ganha armas novas a cada fase e pode alternar entre 3 tipos entre si em tempo real. Se você toma um dano, perde a arma que estava usando e te força a improvisar. O destaque técnico aqui é justamente o visual, que utilizava o Mode 7 nas fases verticais. A Konami criou um efeito de rolagem no horizonte que faz parecer que o planeta está girando sob a nave. Sem sensacionalismo, o Super Nintendo não está gerando o cilindro em 3D real. O que eles fizeram foi manipular a forma como o background é desenhado linha por linha, distorcendo a imagem para criar essa ilusão de profundidade e curvatura. É pura matemática visual. Terranigma. Você controla Ark, um garoto encrenqueiro que vive no submundo, o interior da Terra Oca. Após abrir uma caixa proibida e congelar a sua vila inteira, ele precisa viajar para a superfície para ressuscitar os continentes e as plantas e os animais e por fim a humanidade. Diferente de Final Fantasy, aqui é tudo um action RPG. O combate é em tempo real, rápido e fluido. Ark usa uma lança e tem vários movimentos de ataque: correr e estocar, pular e atacar. A progressão é satisfatória porque você vê o mundo mudando fisicamente conforme avança. Lançado no fim da vida do console, ele domina aquela paleta de cores que eu comentei anteriormente. O destaque técnico aqui é justamente o uso de efeitos de transparência e a iluminação dinâmica, usando as funções de Color Addition do hardware. As sombras de nuvens passando no chão e na neblina translúcida criam uma atmosfera que poucos jogos 16 bits conseguiram atingir sem chips extras. Começa como sempre, Bowser sequestra Peach. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Mas de repente, uma espada gigante, Exor, cai do céu, destrói a Star Road e se crava no castelo de Bowser, expulsando todo mundo. Mario precisa se aliar ao próprio Bowser e novos amigos, Geno e Mallow, para recuperar as 7 estrelas. A gameplay é um RPG de turno, mas com uma inovação, os Action Commands. Se você apertar o botão na hora exata dos ataques, causa mais dano. A exploração é uma visão isométrica diagonal, cheia de plataformas e segredos. O detalhe técnico é justamente o visual, esse 3D renderizado que só foi possível graças ao chip SA1, o Super Accelerator 1, dentro do cartucho. Esse chip tem um processador extra que roda 3 vezes mais rápido que o processador do Super Nintendo. Ele ajudava a calcular as colisões complexas do ambiente isométrico e gerenciava os dados gráficos pesados que davam a aparência de massinha de modelar aos personagens. Rendering Ranger R2 ou Targa aqui pra gente. A Terra foi devastada por uma invasão biomecânica. Você é o soldado R2 das Forças Especiais, enviado para uma missão suicida de destruir a base alienígena central. Roteiro de filme de ação dos anos 80, simples e direto. O jogo mistura 2 estilos, fases de running gun, tipo Contra, Turrican, e as fases de navinha. A dificuldade é brutal, você tem várias armas com tiros que ocupam a tela toda e precisa decorar o padrão dos inimigos para sobreviver. Dark Souls das antigas, hein?
Foi feito pelo lendário Manfred Trenz. Esse jogo é uma aula de otimização de código. O Super Nintendo era famoso por ter processador lento. Mas aqui a tela fica lotada de explosões e os inimigos gigantes, sem cair a taxa de quadros. Os gráficos são pré-renderizados, estilo Donkey Kong, convertidos para sprites em uma eficiência absurda. Seiken Dentetsu 3 ou Trials of Mana. A mana está desaparecendo do mundo e as pedras de mana estão quebrando. Você escolhe um protagonista e 2 companheiros entre 6 heróis disponíveis. Dependendo de quem você escolhe, o vilão final e o desenrolar da história mudam completamente. Basicamente, é um RPG de ação em combate em tempo real. Você controla um personagem e a IA controla os outros 2. O sistema de classes é viciante. No meio do jogo você pode evoluir para o lado da luz ou das trevas, mudando o visual e habilidades. O detalhe técnico aqui é justamente essa direção de arte, que somada ao ciclo de dia e noite, o jogo muda a paleta de cores dos cenários em tempo real conforme o tempo passa. Os chefes usam técnicas de multi-joint, que são vários sprites conectados para criar monstros gigantescos que se movem de uma forma suave, ocupando quase a tela inteira. Bem similar ao primeiro boss de Sonic 1. Lembra aquela bolona do Dr. Robotnik? Era basicamente esses multi-joint. O jogo é realmente lindo, foi um jogo que eu joguei, adorei demais, e vai por mim. Sempre evoluam os personagens pro lado negro da força. Star Ocean, o jogo que fala. Hatrix vive num planeta medieval tranquilo até que uma praga começa a transformar as pessoas em pedra. Membros de uma federação espacial descem no planeta e revelam que a origem da doença é biológica. O grupo viaja pelo espaço e volta no tempo para encontrar a cura. A gameplay usa um sistema de batalha em tempo real dentro de uma arena, onde você controla um personagem e pode usar habilidades especiais que são as techs, a qualquer momento. A personalização é profunda, com um sistema de criação de itens e talentos. O jogo tem 48 megabits, que era basicamente o máximo do Super Nintendo, mas parecia ter muito mais. Qual que era o segredo deles? O chip SDD1, um compressor de dados em hardware. Ele permitia armazenar gráficos muito mais detalhados e descompactá-los só na hora de jogar. Então isso permitiu até ter vozes digitalizadas na abertura e nas batalhas, algo que era raríssimo e limpo para o console. Street Fighter 2 Alpha. Sendo uma prequel que aconteceu antes de SF2, a história mostra lutadores mais jovens. Ryu ainda está lidando com Satsui no Hado, que é basicamente o instinto assassino. Ken está buscando a rivalidade, e Akuma aparece como uma ameaça sombria. É focado no desenvolvimento pessoal de cada lutador. Trouxe mecânicas avançadas como Custom Combos, onde você cria sua sequência de golpes, Alpha Counters para defesa e super especiais em 3 níveis de barra. É um jogo de luta técnico e rápido, idêntico à versão de arcade na jogabilidade. Como fazer esses sprites gigantes e ultra animados caberem no Super Nintendo novamente? Novamente, chip SDD1. A curiosidade técnica. Sabe aquele atraso famoso no começo da luta onde o narrador grita "Fight" e a tela congela? Aquilo não é defeito, é o chip descompactando os gráficos dos lutadores da memória ROM para a memória RAM, em tempo real. E é o único cartucho da história a ter loading time, mas o sacrifício valeu a pena, o jogo é lindo pra caramba até hoje de se jogar no Super Nintendo. Chrono Trigger. Chrono vai à feira de um milênio e um experimento da sua amiga Luca dá errado, enviando a princesa Marley para o passado. Ao tentar resgatá-la, eles descobrem que o mundo será destruído no futuro por uma criatura chamada Lavos e decidem viajar por todas as eras para mudar o destino. A gameplay é uma evolução do sistema ATB, Active Time Battle. A grande sacada é que não tem tela de transição para a batalha. Os inimigos estão no mapa e você encosta neles e ali começa a briga. As techs, que são basicamente as skills, duplas e triplas combinando poderes dos personagens, incentivam você a trocar de time constantemente. A Square usou transparência de hardware de forma sutil e genial. Na cena de julgamento ou na floresta, raios de luz atravessam janelas e folhas, usando camadas de Color Subtraction. O jogo também mistura sprites desenhados à mão, como efeitos de fundo da Mode 7, sem quebrar a identidade visual. Donkey Kong foi sequestrado pelo Captain Kickrell, que exige o estoque de bananas como resgate. Diddy Kong se une à sua namorada Dixie para invadir a Crocodile Isle, uma ilha cheia de perigos para salvar o gorilão. Aqui basicamente é o que a gente já sabe, plataforma maldita, que exige uma precisão desgraçada para não errar nenhum pulo maldito também, e a edição de Dixie Kong mudou tudo, ela usa o cabelo como uma hélice para planar, lembra do Tails, né? Facilitando a vida em saltos difíceis. O design das fases é vertical e cheio de segredos.
Bonus Barrels e as moedas Decay. A Rare usou estações de trabalho Silicon Graphics, as mesmas de Jurassic Park, para modelar tudo em 3D de alta resolução e depois usar a técnica ACM, Advanced Computer Modeling, para converter esses modelos em sprites 2D. O resultado é uma noção de volume, luz e sombra que nenhum artista conseguiria desenhar pixel por pixel naquela época. A água, o mel e os espinhos têm texturas reais. Para finalizar, não poderíamos deixar de fora um dos jogos que todo mundo considera o mais bonito do Super Nintendo, ou quase. Super Mario World 2 Yoshi's Island. A cegonha que carregava os bebês Mario e Luigi é atacada por Kamek. Mario cai na ilha dos Yoshis, que decidem fazer um sistema de revezamento para carregar o bebê, enfrentar o exército Bowser, ainda bebê, e resgatar o Luigi. Você controla Yoshi, não o Mario. A mecânica de Flutter Jump, aquele pulinho extra, é a mira para jogar os ovos que exigem habilidade. Se você toma dano, o bebê Mario sai voando numa bolha e chora. Som mais cagão e desesperador dos games. E você tem segundos para recuperá-lo. Visualmente parece um giz de cera infantil, mas tecnicamente é um monstro. O cartucho usa o chip Super FX2. Diferente de Star Fox, que usava o chip para polígonos feios, Yoshi usa para Morphing Scale de sprites 2D. Pontes que se dobram em inimigos, que incham até explodir, e chefes gigantes que giram em 3D na tela. E essa foi a nossa lista, meus assuntos. Fala a verdade, olhando esses jogos rodando hoje, não dá um baile em muito jogo que tá saindo agora? Ah, é genérico, mas foda-se, os jogos ali eram lindos. Não adianta ter 4K e Ray Tracing se o jogo não tiver uma alma e criatividade técnica. O Super Nintendo foi palco onde os engenheiros e artistas andaram de mãos dadas para quebrar os limites do impossível. E é por isso que a gente continua jogando essas pérolas mais de 30 anos depois. Agora eu quero saber de você. Qual jogo fez seu queixo cair na locadora e eu cometi o crime de deixar de fora dessa lista? Castlevania 4? Demon's Crest? Mega Man X1, 2, 3, lá pra puta que pariu? Desce aí nos comentários e manda a sua sugestão. Se tiver bastante treta aí embaixo, quem sabe não rola uma parte 2. Se você curtiu essa mistura de nostalgia com análise técnica, já sabe o ritual. Esmaga o like, confere a inscrição e ativa o sininho. Aqui o canal a gente não só joga, a gente entende como funciona. Eu sou o Schooler, vou ficando por aqui. Um abração e fui. Deus abençoe todos vocês.